Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Marques. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui, você sabe, nós vamos falar sobre o mundo condominial. O que acontece com o morador, com quem está na gestão do condomínio, com o síndico, síndica, equipe de portaria, zeladoria, todos esses negócios que estão acontecendo. Mas tem uma coisinha que nós nunca trouxemos aqui para o nosso podcast. Sabe o que é? Aquelas balinhas, aqueles docinhos, aquelas conveniências que a gente tem dentro do condomínio, que são os famosos mercadinhos, né? Eu trouxe aqui o Jonatas, que ele é formado em Direito e é proprietário da marca Mercado Aqui. Jonatas, nosso muito obrigado aqui em nome da YouCondo, e você está vindo aqui para conversar com toda essa nossa turma, falar um pouquinho mais sobre esses, né, mercados de condomínio, né, os famosos mercadinhos que estão pelo Brasil afora, e eu tenho certeza que o pessoal aqui tem muita dúvida sobre como funciona isso e como que a gente pode colocar nos nossos condomínios. Jonas, passar para você poder se apresentar e também contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou esse processo, começou esse negócio do mercadinho do condomínio, como é que você entrou, né, nesse mercadinho do condomínio. Muito obrigado. Léo, obrigado pelo convite, tá? Aí da YouCondo, agradeço vocês aí pela oportunidade, pelo espaço, né, de estar aqui junto com vocês aqui. A questão do condomínio, cara, é assim, é algo que nasceu no meu coração durante a pandemia, na verdade, né? Porque eu acho que foi o ápice de quando tudo isso começou. Porque na época eu estava na faculdade ainda, né? Eu sou formado em Direito e, assim, eu venho de uma trajetória de trabalho, já trabalhei CLT também, mas eu vim de uma trajetória, assim, de aprender sobre empreendimento, né? Os meus pais foram autônomos, né? Durante a vida deles, e aí uma certa parte da vida meu pai acaba, assim, embrenhando aí pelo direito, e eu acabo também me interessando por isso, né? Em princípio pensando em algo, assim, voltado para o concurso público, mas a hora que a gente chega lá dentro, você descobre um outro mundo. Então, durante a pandemia, eu acabo descobrindo, né, esse desejo ardente por trazer algo novo, né? Na verdade, até, assim, aos meus 23, 24 anos, eu ainda estava um pouco perdido, mas de aí em diante eu descobri que, assim, a minha vocação, na verdade, é resolver problemas com ideias novas. Então, assim, além dessa, eu tenho outras coisas que eu desenvolvo aí em off, né, em particular, igual ideias para startup e coisas desse tipo. Eu acabo desenvolvendo esse trabalho em particular. Mas na pandemia, eu começo a perceber que, assim, a gente estava preso, literalmente preso, e que as necessidades diárias, elas não iriam parar. E então, eu fui visitar o meu irmão no condomínio onde ele mora, né? E aí eu descobri um mini mercado lá, que lá, ele já tinha instalado lá e eu não sabia, era recente na época. E aí eu falei, cara, que ideia genial. Legal, comecei a procurar saber, entender mais. E aí eu comecei a ir atrás de algumas marcas, né? Procurei as maiores, comecei a procurar entender qual que era a diferença, né, de um mercado para outro. Comecei a procurar saber qual que era o nicho de atuação que eles tinham. E aí eu descobri esse mercado. Então, desde então, comecei a me empenhar para isso. E foi quando eu realmente, assim, entrei de cabeça. Falei, não, é isso, cara, vou terminar a faculdade, porque já estava no finzinho da pandemia e no finzinho da minha faculdade também. Então, eu falei, não, vou terminar a faculdade, e aí, finalizando a faculdade, eu vou me dedicar em tempo integral para isso. Que legal. E, na tua opinião, a faculdade que você fez foi faculdade de Direito, né? Isso. A faculdade de Direito, ela te trouxe também uma visão para você poder empreender no mercado de condomínios? Tem alguma ligação, alguma coisa que você acredita que ajudou nesse processo? Sim. Ó, eu tive algumas experiências, assim, com algumas aulas de empresarial que me trouxeram, assim, um ponto de ligação com esse processo. Inclusive, até tem um professor meu que acompanha, né, me acompanha, e ele, assim, me instrui muito acerca do que fazer, do que não fazer, o que procurar, qual caminho que eu devo seguir, até mesmo para eu poder seguir com o mercadinho e não quebrar a cara lá na frente, né? A gente precisa de uma orientação. E aí, assim, tendo alguém que já está com experiência no mercado, igual um professor, aí a gente já está um pouco mais prevenido, né? Sim, com certeza. Buscar informação, eu acho que buscar informação com quem já fez e com quem também consegue, com quem já fez por conta de experiência ou com quem já estudou e por conta de conhecimento consegue passar para frente, eu acredito sempre que vale a pena escutar.
né? Sim. Vale a pena escutar. Tem coisa boa, tem coisa que às vezes não se aplica, tudo bem, mas assim, sempre vale a pena escutar, trazer para nossa realidade e fazer os testes, né? E testar. E como que foi? Você terminou a faculdade e aí como que você deu esse próximo passo? Esse passo de abrir é mercado aqui, né? Isso, mercado aqui. Legal. Então, à época, eu estava procurando uma franquia, na verdade. Eu estava procurando uma franquia. E aí, foi onde eu comecei a entender o que era a diferença de franquia e de licença, né? Às vezes tem gente que não entende essa diferença, mas existe essa diferença de franquia e licença. Qual que é? No caso da franquia... compartilhar. Sim. No caso da franquia, a gente tem um modelo de negócio que ele é um pouco mais engessado. Engessado no sentido seguinte, a franqueadora, no caso, que é quem vai ceder, né, o uso ali da marca dela, vai ceder o uso do nome dela ali para o franqueado, ela vai estabelecer um padrão de regras e de coisas que deve ter dentro de uma loja. Perfeito. Por exemplo, trazer um exemplo fático aqui para a gente entender melhor. Legal. Se você for dentro de uma loja da Subway, você vai ver... nem sei se pode falar ou não pode. Pode. Perdão. Claro, fica à vontade. Se você for numa loja da Subway, você vai ver que todas elas têm um padrão de disposição dos produtos. Então, os produtos vão estar sempre da mesma forma dispostos. McDonald's é a mesma coisa, Burger King é a mesma coisa. E as franqueadoras, elas acabam fazendo isso. Então, assim, ela engessa um pouco mais o franqueado para que ele possa manter a estrutura padrão da empresa. Então, isso acaba trazendo, assim, um pouco mais de organização e um pouco mais também de respeitabilidade no mercado. Porque aí a pessoa entra com um nome que já está há tempo, né, no mercado e ele passa a ter esse respeito pelo nome dessa marca. Só que o porém é que ele não pode fazer muitas mudanças na loja. Por exemplo, se a franqueadora fala, olha, essa cadeira precisa ficar aqui, ela tem que ficar aqui em todas as lojas. Sim. Até mesmo porque quando nós, como clientes, quando a gente entra vou usar o exemplo que você trouxe, quando a gente entra num Subway, o que a gente espera? A gente espera exatamente aquele sanduíche que a gente comeu na outra cidade, né? Exatamente. Então, a expectativa já é essa. Então, já imaginou se cada Subway fosse de um jeito, talvez, né, não criasse essa marca forte como você Exatamente. comentou. E aí, assim, eu comecei a pesquisar e eu descobri que a maior parte dos mini mercados, eles trabalham, na verdade, com o modelo de licença, que já é um modelo um pouco mais flexibilizado, onde a licenciadora cede, né, o uso do nome ali através de um pagamento, né, que você faz ali para poder usar o nome, e você usa esse nome por um período determinado, e dentro desse período você pode fazer a sua loja, vou usar assim o termo chulo, tá? Ao seu modo. Ok. Mas tem assim, lógico, as regras, tem o contrato, tem tudo certinho, mas é um pouco menos engessado do que a franqueadora. Entendi. Porque a franqueadora, ela já pega bem pesado com isso mesmo, até para manter esse padrão mesmo da própria marca. Ela precisa, né? Isso. Então, a licença, ela permite, né, o licenciado de fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, ele adquiriu uma licença e vai instaurar uma loja dentro de um condomínio. Então, ele pode escolher em qual parede ele vai colocar os freezers, ele pode escolher colocar ar-condicionado ou não. E isso é coisas que talvez na franquia você não vai conseguir fazer. E sem contar, Jonas, me corrija se eu estiver errado, tá? Esse é um mercado... é um mercado que eu não conheço, né? É um mercado que a gente não está tão próximo. Mas eu fico imaginando que existem diversos tipos de condomínios. Tem condomínio que às vezes tem 60, 70 anos. Então ele não tem uma estrutura, né, às vezes preparada para ter um mercado. Então você tem que meio que... Um mercadinho, né? Então você tem que meio que, eu diria que improvisar com o que você tem. E se você tiver um negócio, um processo muito engessado, metade dos condomínios você não vai colocar. Por quê? Porque não tem a estrutura adequada. Então tem que dar aquela... ao seu modo, né? Como você falou, tem que dar uma ajeitada, né? Tem que jogar com as cartas que estão ali na mesa. Exatamente. E aí, assim, foi quando eu entendi essa diferença do que era a licença e da franquia. E aí eu entendi exatamente isso que você falou, sobre ter essa flexibilidade para atender o público, porque não sei se todo mundo sabe, mas o público de condomínio ele é um público bem específico para aquele condomínio. Às vezes as pessoas têm a dimensão e acham que todos os condomínios são iguais, o consumo é o mesmo, e não é. Hoje eu vejo assim do lado de cá, né? Algum tempo atrás eu estava do lado de lá e a minha impressão era essa, que assim, tudo que se consome em um condomínio se consome em outro. E não necessariamente. Cada condomínio é um público que vai exigir algo diferente. Você tem um exemplo? Então, por exemplo, que te destacou, assim? tem condomínios que as pessoas bebem mais do que comem. Olha aí.
Tem condomínio que as pessoas comem mais do que bebem. Tem condomínio que a pessoa vai usar um determinado produto mais do que o outro. E aí, assim, é bem peculiar de cada condomínio mesmo. Então, assim, não dá para engessar exatamente por esse motivo. Porque, por exemplo, se você coloca uma franquia e a franquia tem um modelo padrão em que o franqueado não vai poder alterar, e se aquele público daquele condomínio não se adaptar, você vai ter um modelo de negócio falido. Perfeito. E hoje a Mercado Aqui, ela é uma franqueadora, uma licenciadora? Como que você classifica, né, a Mercado Aqui? Então, por enquanto, a gente ainda não está licenciando. Mas quando a gente for entrar no mercado de expansão, a gente vai trabalhar com o modelo de licença, que é um modelo um pouco mais flexível e até pelas experiências que a gente passou também enquanto empresa, porque assim, a gente teve muita dificuldade exatamente com aquela questão que você falou, espaço. Chega num condomínio antigo, não tem um espaço para receber a loja. Sim. Então aí precisa de uma obra, ou às vezes precisa de um container. E aí é onde você vai precisar de ter uma flexibilidade maior para poder montar uma loja que atenda aquele público. Sim. Hoje a Mercado Aqui, vocês estão atendendo quantos condomínios? E em qual região? Hoje nós temos 3 ativos. Aliás, 2 ativos e 1 em fase de finalização. Tá? Um em Contagem e um em Santa Luzia. E os 2 vão ser em Santa Luzia. Um já existe em Santa Luzia e o outro que está em finalização está em Santa Luzia também. Legal. E vocês estão abertos para mais locais? Sim. A gente vai iniciar o processo de expansão, a gente vai para BH. E aí, assim, a depender de como que for o futuro aí, a gente pretende expandir também para o Brasil. Perfeito. Até porque, assim, é algo que, se eu abrir aqui meu WhatsApp agora, eu te mostro. Hoje mesmo eu já rejeitei 3 pedidos de instalação de lojas, né? Sério? Então, assim, semanalmente, a média assim, de descarte, entre aspas, né? De pessoas que querem uma loja no seu condomínio é de 3 a 5 pessoas por semana, todas as semanas. E por quê? E qual que é o principal ou os principais impeditivos para não conseguir, para não dar esse passo, né? Para não abrir essas lojas? Então, primeiramente a questão da estrutura local, né? A estrutura local, por quê? Porque tem condomínios que eles tem, assim, um número de pessoas bom. E aí eu quero só vou dar um passo atrás, só para te explicar. Quando eu comecei a pesquisar sobre mini mercados para condomínio, eu descobri que a maior parte das licenciadoras, elas não instalam lojas em condomínios que têm menos de 100 unidades. E aí, assim... Porque não vem? No decorrer da caminhada eu descobri o porquê. Lá atrás ninguém falou, né? Até porque eu era um potencial cliente. Então, quem ia me vender não ia me vender essa informação. Sim. E aí, quando eu vim para o lado de cá, eu descobri isso. O porquê disso? Porque a logística de transporte, combustível, estoque que você tem que manter é muito cara para se manter um condomínio abaixo de 100 unidades. Então, assim, eu, por exemplo, os meus condomínios hoje que eu atendo, eles têm menos de 100 unidades. E eles me dão um trabalho absurdo. Mas, assim, é algo que eu precisava passar porque eu não tinha essa bagagem ainda e agora eu já tenho, agora eu já entendo o porquê, já entendo o motivo de as licenciadoras não instalarem lojas em condomínios com menos de 100 unidades. Entendi. Então, a partir daí que eu comecei a entender isso e aí comecei a pensar nessa possibilidade de instalar a loja a partir de 100 unidades. Por quê? Porque... as primeiras, voltando às barreiras que você falou, essa é uma barreira, porque se o condomínio tiver menos do que 100 unidades, eu já não consigo ter o retorno, né? Porque todo o investimento, né? Todo empreendimento, ele demanda um retorno, né? Sim. E a gente, porque assim, eu fico pensando que as pessoas, elas têm uma dimensão do que é o mini mercado, mas na prática é uma coisa exatamente diferente do que a gente pensa. Eu pensava de uma forma, hoje do outro lado, agora eu já penso de outra. E eu passei a entender isso a partir da instalação dessa última loja que eu tive. Porque a gente está num processo de construção mesmo, construindo uma loja para aquele condomínio, e aí no meio da construção descobre-se que a loja está toda desnivelada.
Então, assim, Cara, na instalação da porta, por exemplo, a gente já teve problema na porta de vidro porque o piso está desnivelado e a gente teve esse problema. Então, assim, vai ser muito peculiar. Então, vão ser barreiras que, às vezes, vai ser uma barreira de entrada que vai impedir de instalar uma loja naquele condomínio. sim. Porque, por exemplo, se você vai e já tem um espaço preparado para receber, é outra coisa. Você já tem uma dimensão de onde vai ficar, medidas, e aí você não precisa mexer com isso. Agora, se você não tem um espaço, você precisa preparar esse espaço ainda. E aí, um condomínio com menos de 100 unidades que não tem esse espaço, já passa a ter essa primeira barreira de entrada. Perfeito. Pois é, e até quem está nos ouvindo que nunca empreendeu ou nunca mexeu com estrutura de loja física, às vezes não tem noção de valores e preços, né? Mas um freezer hoje, um freezer, seja aquele, normalmente o vertical, né? Que é aquele onde você guarda bebidas. Cara, um freezer desse, de qualidade, às vezes custa 6, 7 mil reais um freezer desse, né? Exatamente. Você vai instalar as prateleiras, normalmente são prateleiras, como já não existe uma estrutura meio que pré-pronta, são prateleiras quase que feitas sob medida. E uma prateleira sob medida, você não pode colocar uma prateleira com um material que é fraco. Né? Porque você não sabe o peso que vai estar ali, um sabão em pó que vai estar ali, que pesa, né, alguns quilos, né, quando você coloca um empilhado em cima ao lado do outro. E tem várias coisas que às vezes a gente acaba não somando e não pensando, mas para subir, né, uma estrutura mínima ali, eu nunca fiz, mas eu teria um palpite de pelo menos uns 25, 30 mil reais para você subir uma loja num espaço, sei lá, de mais ou menos uns 9, 10 metros quadrados aproximadamente. Mais ou menos quanto? Para quem está até nos ouvindo, né? Vai colocar, tá pensando em colocar um mercado no condomínio, no mercadinho no condomínio. Cara, o mínimo que você levaria, na tua opinião, e hoje com a experiência que eu tenho no mercado aqui, o investimento mínimo sem licença e sem taxa de franquia, nada disso. Cara, vai começar sem né, um mercado próprio. Sim. Qual que seria mais ou menos o valor de instalação, na tua opinião? Você chutou bem certo. Esse valor mesmo, entre 25 e 30 mil. É isso, né? Para montar uma loja assim, bem estruturada, com o maquinário que precisa, sistema e tudo, estoque, tudo isso aí vai incluir nessa conta, né? E normalmente, você falou de estoque, me veio na cabeça, o estoque você deixa no condomínio ou normalmente é algo que você tem que trazer e ficar repondo? Não, eu tenho um estoque que é separado, né? Esse estoque meu, ele é separado, ele fica fora e eu só passo no estoque para poder fazer o carregamento e levar para os condomínios. Mas aí eu tenho que ter esse espaço também. Perfeito. Caso a pessoa queira, né, montar uma loja própria, ela precisa ter esse espaço reservado também. Que é um espaço só para o estoque, né? Perfeito. E para a gente também ter uma noção, como que funciona com relação ao preço, né? Porque às vezes quem está aqui nos ouvindo e não tem mercadinho, né, e está pensando nisso, deve pensar assim, puxa vida, mas, sei lá, vamos imaginar aqui um sabão em pó, um produto qualquer, uma bolacha. Uma bolacha que no mercado custa R$5. No mercadinho vai custar R$15, às vezes, né? O pessoal não tem essa noção. No que você tem de experiência e no que vocês praticam. Um produto que custa R$5, por exemplo, normalmente no mercadinho ele é vendido a quanto? Olha, depende muito do produto. Aí eu vou te explicar o porquê. Tem alguns produtos que eles têm uma margem de aceitabilidade no mercado maior que outros. Vou te dar um exemplo de um produto típico, Coca-Cola. É o melhor veneno do mundo. E ele é um produto que sai muito. Então, assim, dos produtos que mais saem, quando eu olho lá no meu relatório semanal, toda semana eu pego meu relatório e eu acompanho. Não tem como, Coca-Cola é imbatível. Seja em lata, seja em garrafa, não importa. Coca-Cola é imbatível. Então, a Coca-Cola, eu tenho que pensar no público local. E aí eu vou pensar no público local de que forma? Qual que é a estrutura que eu montei para aquele público? Quanto que eu investi naquela estrutura? Que tipo de público que está consumindo aquele produto? Porque a gente sabe que uma Coca-Cola lá no aeroporto de Confins é um valor e aqui nem me fale. no centro de BH é outro. Né? Nem me fale. Então, Sim. assim... Tem isso, tem quem é o público que está consumindo, e a gente tem também a questão de, eu tenho que pensar que eu não posso colocar um preço numa Coca-Cola a R$20, igual eu fui para o Rio de Janeiro uma vez, e aí almoçando na beira de estrada, pediu uma Coca-Cola no almoço, e aí veio um rapaz, trouxe uma Coca-Cola. De lata?
Não, de garrafa. Garrafa, ok. Senão Só tá- que de 1,5 litro. Eu pedi a de Ó. 1,5 litro. E aí ele trouxe, aí quando ele colocou ela lá assim, eu falei, tá, vamos pagar e tal. Aí de repente eu olhei lá, R$ 25. Eu falei, R$ 25 em 2018. Nossa. Falei, R$ 25. Eu falei, não, eu pedi foi a de 1,5 litro. Ele falou, não, é isso mesmo. Então, assim, Que doideira. é um pouco desproporcional. É um pouco, não, é muito desproporcional. Então eu tenho que pensar nisso. Porque assim, eu não posso colocar um preço de uma Coca-Cola a R$ 25, né? Só assim, estou usando esse exemplo de hipérbole mesmo, só para o pessoal entender. Eu não posso colocar um preço exagerado que o meu consumidor ele Não vai pagar. não vai pagar aquilo. E eu também não vou atender a demanda dele. Porque assim, o mercadinho está ali para poder auxiliar. Sim. Ele está ali para poder auxiliar. Uma conveniência. Exatamente. Então, assim, não é filantropia, né? A gente sabe, quem empreende não está ali pela filantropia, mas a gente também não pode praticar preços que o consumidor não consiga pagar. Perfeito. Então, assim, Senão eu tenho inviabiliza que tudo também. eu tenho que buscar o equilíbrio entre os custos, né, que a empresa tem com o transporte, com a logística, com o alocamento do estoque, com tudo isso, e também algo que não me faça tirar o couro do meu cliente, né? Vou usar essa expressão. Uhum. Porque senão não adianta eu colocar. Então, assim, a Coca-Cola é um produto que eu não vou ter uma margem boa de ganho nela. Uhum. Porque é um produto de saída alta e que eu não posso colocar um pouco mais de margem. Agora, tem um produto, igual, aí eu vou usar o exemplo do biscoito que você deu. Um biscoito, por exemplo, que custa, vamos colocar R$ 3 no mercado. Uhum. No mercadinho, talvez eu venderia ele a 6. Entendi. Talvez até com 100% de margem, Entendi. dependendo do produto. Então, assim, às vezes tem produto que dá para fazer, tem produto que não dá para fazer, até porque não cabe na realidade daquela comunidade ali, né, daquele condomínio. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Perfeito, perfeito. E com relação ao condomínio, como que funciona essa relação do mercadinho e o condomínio? O condomínio ele ganha em cima das vendas? Ele loca o espaço? O síndico tem alguma coisa a ver com isso? Os moradores? Como que funciona essa relação? Então, Léo, essa questão do condomínio é a segunda barreira que eu costumo entender como barreira de entrada de um mini mercado num condomínio. A primeira foi a questão da quantidade de unidades, né? Isso, a primeira foi a questão da quantidade de unidades, a segunda eu acho que é essa questão do condomínio. Por quê? Aí a gente tem um problema. Existem síndicos que eles têm a cabeça mais aberta e tem síndicos que não. Tem síndicos que eles, eu não quero e tal, para mim não vai dar e sem conversa. E aí eu acho que, não sei se é um consenso geral entre síndicos, mas muitos síndicos hoje, principalmente pessoas que já são mais dessa geração, elas estão pretendendo colocar melhorias, colocar sistema de câmera, alguma coisa que vai inovar e vai trazer um conforto maior para o morador, até porque o síndico ele pretende ficar ali. Então ele tenta trazer coisas para melhorar, né, o convívio diário ali das pessoas que estão ali. Só que tem síndicos que eles já dificultam um pouco. E aí essa conversa do mercadinho com o síndico, ela é muito particular no sentido do seguinte: há síndicos que têm essa cabeça mais aberta, como eu te falei, e há síndicos que não. E aí eu vou dar minha opinião particular acerca disso. Eu acho o seguinte, o condomínio, ele não é um ente que tem personalidade jurídica. Ou seja, ele não é um titular de direitos e deveres. Isso assim, estou falando do nosso direito atual. O direito não reconhece o condomínio como titular de direitos e deveres, porque ele não é um ente que tem personalidade jurídica. Para algumas coisas. Porque a gente já tem julgado do STJ que reconhece a personalidade jurídica do condomínio, por exemplo, para assinar contratos e na questão tributária também. Né? A questão da receita, eles precisam de ter essa personalidade jurídica reconhecida, porque senão fica algo solto ali. Então, assim, num apanhado geral, quero trazer aqui, o condomínio, o que é o condomínio? Ele é uma massa de bens, né? Um conjunto de interesses e que vai ser administrada por alguém, e esse alguém é o síndico. Perfeito. E aí, o que acontece?
há síndico que entende que o condomínio tem que gerar recurso. E isso, na verdade, não é uma verdade, né? Por quê? Porque ele está ali para administrar, né, essa massa de bens, esse conjunto de bens daquelas moradores, né? Daquelas pessoas que estão ali. Então não poderia gerar receita, por exemplo. Tecnicamente, seria isso. Ele só administrar o que entra, né? E assim, trabalhar com o que entra para a melhoria do condomínio. Entendi. Entendi. Então não poderia. É como se ele não pudesse ter a receita das vendas dos produtos que estão ali internamente. Como se fosse isso. Exato. Entendi. Esse é o meu entendimento, a partir da minha visão do direito, tá? Ok. Então, assim, eu entendo que o mercadinho ele não está ali para poder gerar receita para o condomínio. Tá. Porque o condomínio ele é um ente despersonalizado. Até porque, se tiver um problema, e aí eu já vou te trazer as problemáticas que acontecem dessa relação de mini mercado e condomínio. Se tiver um problema de furto, por exemplo, na loja, Boa. o síndico ele vai se eximir desse furto. Então, assim, se você paga um valor para instalar uma loja ou para ela continuar funcionando ali, você obviamente vai querer uma contrapartida. Um resguardo, né? Para todo direito, eu entendo que há um dever em contraponto. Então, assim, se você paga esse valor e você tem um furto ali, obviamente, você tem um sistema de câmera dentro da loja e tudo, mas você vai querer saber quem vai te ressarcir daquilo. E aí, existem alguns síndicos que eles se eximem disso. Entendi. Então, assim, a relação entre mini mercado e condomínio é exatamente essa. A gente tem que tratar caso a caso, porque existem condomínios em que o síndico é mais tranquilo e ele vai entender que, realmente, o síndico vai entender que o condomínio não está ali para gerar receita. Então, o mercadinho ele vai vir para agregar. Agora, tem síndico que já entende o contrário. Não, eu estou aqui e eu quero que você, pelo menos aqui, o consumo da luz, ou internet, alguma coisa que você tem que deixar aqui para a gente, ou uma parte do seu faturamento, que isso é o praticado no mercado hoje. Tá? Quase todos os síndicos hoje no mercado que tem uma loja, um condomínio funcionando, eles têm uma parte de participação da venda, né? Do lucro, né? Do lucro não, né? Do faturamento, perdão, daquela loja, e além das despesas que a loja gera, que seriam, no caso, a luz, né? E alguma outra coisinha que tiver instalado ali. Entendi. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu não sei se você tem mais ou menos os números de cabeça, mas vamos usar o exemplo que você trouxe. Um condomínio com 100 unidades. Vamos pensar aqui. Um condomínio com 100 unidades. Padrão, tá? Eu sei que varia o tipo do condomínio também, que alguns consomem mais alimentos, outros mais bebidas e assim por diante. Mas hoje, se você fosse atender um novo condomínio de 100 unidades, em que tivesse ok com o síndico, tem o espaço, tá tranquilo, aproximadamente quanto você projetaria de venda nesse local? Na média, embora tenha essas diferenças, mas para 100 unidades, na média, você acredita que venderia quanto? Em venda bruta mesmo? Acredito que uns esperado. Uns 10 mil. Uns 10 mil seria aproximadamente um esperado. Isso. Pode variar, né, pessoal? Pode ir para cima, para baixo, como né, o Jonas falou para nós, tem de tudo quanto é tipo de condomínio. Mas esse seria um esperado. Aí, desses 10 mil, seguindo a ideia que você trouxe, o racional, desses 10 mil reais faturado bruto, é que o condomínio, que é o que é praticado no mercado, é o que o condomínio teria uma margem em cima, um percentual, por exemplo, 0,5%, 1%, X%. Eu acredito que o limite deve ser uns 2%. Uns 2%. E aí, assim, tem essa margem dos 2% do condomínio, fora as despesas, no caso, com energia, né? E algum outro, por exemplo, tiver uma torneira de água dentro da loja, que tiver à disposição do pessoal para uso, para lavar a mão, alguma coisa assim. Aí esse uso dessa água, dessa energia também vai ser computado nessa conta. Então, entendi. E existe um aluguel também do espaço, de alguma forma? O pessoal pratica isso no mercado? Normalmente não. Normalmente é um espaço cedido, né? Um espaço cedido, mas os síndicos, eles normalmente não querem deixar a loja pronta. Tá? E aí, isso explica também o fato de muitos condomínios hoje. A gente tem uma demanda muito alta de condomínios com menos de 100 unidades. Porque as grandes marcas, elas vão procurar somente os grandes condomínios que têm a partir de 100 unidades e vai deixar esse público todo aquém, né?
Na Yukondo, nós atendemos a quase 6 mil condomínios, são 5.700 e poucos. A média de unidades são 64. 64 unidades. Claro, tem as distorções, né? Tem os muito grandes, tem os bem pequenininhos ali com 6 unidades às vezes, mas a média, né, dos nossos condomínios é de 64 unidades. Essa é a média. Então, realmente, aqueles condomínios com mais de 100 unidades, eles já começam a ser um ponto, né, que já está começando a ficar fora da curva, né? Já são condomínios diferentes, né? Condomínios que tem mais unidades ali. Entendi. E você tocou num ponto, Jonathan, sobre furto, roubo. Como que você lida com isso hoje? Existem câmeras, vocês vão atrás dos moradores, o morador dá um perdido, esqueci, não sei o quê. Como é que funciona isso? Isso sempre acontece. Assim, inclusive eu já quero deixar um recado aí já para quem está pensando em entrar para isso, pessoal. Eu até estava comentando esses dias com um amigo meu que eu vou começar a produzir esse tipo de conteúdo lá no meu Instagram, lá no Instagram oficial da Mercado Aqui, porque assim, às vezes chega alguma pergunta pra gente, e aí, cara, o que eu faço? E se me roubarem e tal, o que eu faço? Então, assim, pessoal, quem entra nesse tipo de mercado já tem que estar ciente de que você vai entrar, mas vai ter perdas. E aí eu acho que isso é uma mentalidade que todo mundo que empreende tem que ter para empreender. Para você empreender de forma saudável, tá? Pra você não enlouquecer. Todo empreendimento, ele tem perda, pessoal. Então, assim, não é diferente, tá? Você tem perda de produtos que, às vezes, vence lá no seu estoque, porque você não consegue controlar tudo. Principalmente no início, que você está sozinho. Você não tem, às vezes, uma equipe que vai te ajudar. Então, você precisa de fazer o abastecimento, você precisa de comprar produtos, você precisa de fazer a manutenção das lojas. Então, se você for fazer isso de forma solitária, muito provavelmente você vai pecar em algum desses aspectos. Então, vai acontecer perda de produto, vai acontecer furto, vai acontecer, às vezes, do morador até mesmo pegou um produto, às vezes na urgência ali, esqueceu de te comunicar, tem gente que já faz por má fé mesmo, mas a gente tem o sistema de controle das lojas através das câmeras, né? E aí, assim, normalmente, isso também é um fator que culmina para a gente instalar ou não uma loja em um condomínio, entender se o condomínio ele tem um sistema de câmera ativo e que possa nos auxiliar. Por quê? Se a minha câmera da loja pegou alguém, e aí trazendo aqui um fato que já aconteceu comigo, tá? Quando eu assumi uma loja, tinha uma pessoa que ia lá constantemente. E aí essa pessoa, ela ia com a cabeça tampada, né, de capuz. Então aí pôs o capuz na cabeça, chegava e pegava o que queria e saía. Na caruda mesmo. Mesmo ciente de que estava filmando, porque foi avisado lá no grupo que a gente criou para os moradores que queriam estar ali acompanhando as novidades do condomínio, do mercadinho. Eles estavam ali cientes que estavam filmando e tudo. E aí a pessoa entra de capuz, pega o produto, sai, e aí 1, 2, 3... E aí a gente começou a acompanhar mais de perto essa pessoa. Acionamos o síndico, né? Que é o procedimento de praxe, a gente aciona o síndico, pergunta, porque... E aí tem aquela questão também do nosso diálogo com o síndico, porque às vezes tem síndico que não quer saber, ele simplesmente, o problema é seu, né? E já tem síndico que já ajuda um pouco mais. E aí, nesse caso, a gente buscou as câmeras do condomínio. E aí, nas câmeras do condomínio, é possível identificar a pessoa, né? Porque a pessoa não vai ficar de capuz o tempo inteiro. Ou às vezes, né? Se ela vai no elevador, de capuz, tira o capuz do elevador. A uma hora, a máscara vai ter que cair, né? Não dá pra ficar o tempo inteiro. Então, assim, não deu pra pegar um dia, mas vamos acompanhar aqui. Se tiver um outro dia que a gente vê uma pessoa com a mesma blusa, com aquele mesmo... com aquela mesma vestimenta ali, transitando ali no condomínio, a gente já sabe quem que é. E aí você acaba identificando até por conta disso, porque a pessoa não vai ter que... Ela vai ter que, se ela quiser roubar e não ser descoberta, ela vai ter que mudar o guarda-roupa a cada dia, né? É mais fácil. E o que fazer daí? Eu vou imaginar que identificou a pessoa. Qual que seria o próximo passo do processo para poder fazer certo? Com os síndicos que a gente tem um diálogo um pouco mais aberto, às vezes o síndico vai lá e manda uma mensagem geral no grupo, fala, pessoal, foi identificado uma pessoa com tal e tal. Dá uma descrição assim, que não seja... Não aponta? Não aponta quem é objetivamente, mas também que a pessoa que fez já sabe que foi visto. Então...
às vezes o síndico vai lá e joga essa mensagem geral no grupo, a pessoa procura a gente, resolve e fica tudo em off. Agora, quando tem um síndico, às vezes, que ele é um pouco mais afastado, aí já é um pouco mais complicado, porque aí a gente mesmo tem que fazer essa comunicação, às vezes chamar a pessoa no particular e pedir a pessoa comprovante, aí a pessoa, às vezes, não, eu paguei, mas deu problema. Eu falei, não, tudo bem, então vai lá, busca o comprovante, manda pra gente, a gente vai fazer, né, o contraponto das informações com as informações da conta bancária, se tiver tudo certo, ok. Sim. E aí, assim, acaba tendo esse problema. Eu, particularmente, ainda não tive e espero não ter também, ter que chegar nos níveis extremos de ter que acionar a polícia militar, fazer um boletim. Mas há casos, e aí até mesmo já saiu na mídia tradicional, de pessoas que às vezes entra lá, pega, vai fazendo aquele monte de conta e simplesmente não paga e pronto. Então, assim, as perdas, elas são esperadas. Entendi. Elas são esperadas. Até porque, assim, toda semana tem um movimento de pessoas muito grande dentro dos condomínios. É uma visita, um parente que chega, um amigo que vai, e aí a pessoa leva para dentro da loja e a gente não sabe com quem está lidando. Então, sim. Seguindo o exemplo, né, dos 10 mil reais vendidos, se você fosse colocar um percentual de perda, furto, né, essas coisas, quanto que seria mais ou menos, na tua opinião, quantos por cento ou quantos reais? Vamos imaginar que dos 10 mil, né, quanto que seria de perda e furto que você não... Olha, jogando em valores, acredito que alguma coisa aí na casa de uns 200 a 300. Já seria essa... Sim, estou jogando bem por alto mesmo. Claro. Mas, assim, mensalmente é esperado que se perca entre 200 e 300. Entendi. Aí, quando ultrapassa esse valor, a gente já liga o alerta, né? Porque eu mesmo, em uma das minhas lojas, eu tive esse problema. Porque na troca... Quando eu adquiri a marca Mercado Aqui do antigo proprietário, o antigo proprietário ele tinha um outro empreendimento. Então, o Mercado Aqui, na verdade, não era a ocupação principal dele. Então, ele não ligava muito, não acompanhava muito de perto. E eu acabei tendo muito problema com isso, porque quem estava no condomínio já estava acostumado de não ser fiscalizado. Entendi. Então, o nível de perda, quando eu assumi, era absurdo. Era coisa na casa de 1.000. De 1.000 para cima. Caramba! Então, assim, aí foi um pouco complicado, porque, assim, até a gente trazer essa reeducação, a gente trazer que foi modificado, né, a gestão da empresa e que a gente está aí acompanhando agora mais de perto, foi um pouquinho complicado. Inclusive, coisas, assim, que ficaram literalmente para trás, porque, assim... de duas, uma, ou eu corria atrás e aí ia ter dor de cabeça, porque aí você tem que fazer o boletim de ocorrência, levar na justiça, e aí, assim, para no fim das contas, talvez você nem vai receber aquilo. Então, assim, você acaba dando muita coisa como perdido. E também é algo assim que talvez não valha a pena, né? Não vale a pena. E, Jonas, essa turma da experiência que você teve até então com relação ainda sobre furtos, né, que acontecem nas lojas, essa turma são o quê? São crianças, adolescentes, tipo arruaceiros, essa turma assim? Ou não? É gente, tipo, que trabalha, sabe? Então... Porque, pô, aceitar que vão roubar você como empreendedores, né? Você fala, pô, cara, eu tenho que aceitar que vão me roubar, é isso mesmo? Exato. É puxado isso. E aí, esse é mais uma das questões de barreiras também que a gente entende. Por quê? Porque dependendo do público local, a gente costuma ter esse público que vai talvez trazer uma perda maior que as perdas normais já esperadas. Então, assim, puxa vida. Eu, particularmente, não tive muito trabalho com criança. Tá? Criança não me dá trabalho nenhum. E vai lá, quebra as coisas, puxa. Não, por incrível que pareça, não. Pega os doces. O problema é as crianças... Igual eu falei no começo. Exato, o problema é as crianças que não cresceram. Nossa, as crianças que não cresceram, cara. Esses são complicados. Porque você vê, assim, que a pessoa vai mal intencionada mesmo. Assim, vai... por exemplo, na minha máquina, no meu terminal, a gente tem um sistema onde a pessoa, ela mesma vai escolher ali na lista de produtos o que tem. E eu costumo atualizar essa lista com muita frequência. Mas quando passa alguma coisa, você sente isso no relatório. Porque
semanalmente eu tenho um relatório na minha mão e eu vejo o que sai, o que entra, e aí eu falo, poxa... Você sabe aqui, o que tem, né? isso aqui não foi para lá. Então, por exemplo, já aconteceu, vamos supor, a pessoa compra uma lata de refrigerante e ao invés dela pagar a lata de refrigerante de 350 ml, ela paga a de 220. Assim, paguei, mas não paguei o valor que deveria pagar. E aí, você faz o contraponto das informações dos produtos que foram para a loja e dos produtos que estavam demandando no relatório anterior, você fala assim, caraca, isso aqui tá errado. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Aí é a hora que você vai puxar, e assim, eu costumo ter o hábito também de fotografar a loja, em todos os abastecimentos, até para tirar essa dúvida. Então, assim, fiquei na dúvida, vou lá, corro na foto, o relatório não bateu, pego a foto, vou olhar o que tinha, o que não tinha, e vou ver, descobrir o que tinha no relatório passado, o que tem nesse relatório que não estava no passado, e aí a gente acaba descobrindo que tem pessoas que chega lá, pega um produto que está desatualizado o preço, a pessoa paga o valor desatualizado, ou às vezes paga o valor de outro produto, ou às vezes nem paga. Sim, caramba. Mas eu imagino que por mais que tenham todos esses casos, né, de furto, roubo, né, o pessoal ali que, né, às vezes dá um perdido, eu imagino que conseguir proporcionar essa comodidade, essa conveniência para os moradores deve ser algo muito satisfatório, né? Que você olha, às vezes a pessoa estava num apuro ou estava num momento de, sei lá, de confraternização com a família, com parentes, com o pessoal que veio ali de longe às vezes, e você precisa de uma emergência, comprar uma cerveja ou comprar um sabonete, um papel higiênico, sei lá, precisa de alguma coisa na emergência e, putz, ainda bem que tem um mercadinho. Eu costumo dizer que a gente é lembrado pelos sorrisos que a gente proporciona, pelas tristezas que a gente causa e pelos problemas que a gente resolve. E o mercadinho é isso. A gente tá ali para resolver problema. Acabou o papel higiênico, corre lá. Não tem como. A menstruação desceu. Não tem como. Não tem como. Então, são coisas que... Cerveja também. Cerveja, né? Tem pessoal dali, a turma do churrasco aí no final de semana, né? Desce lá. Desce lá no mercadinho tem. E acontece isso, cara. Porque assim, a gente entendeu isso, eu entendi isso lá em 2020, que tinha essa demanda, até porque eu moro em condomínio também. E, por incrível que pareça, no meu condomínio não tem mini mercado, né? É o ditado, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. No meu não tem o condô. Não é? Eu sei bem como é. Então, assim, tendo essa demanda pessoal minha mesmo, eu já comecei a ver isso com esses olhos. Falei assim, faz muita falta um condomínio que tem um mini mercado à disposição. Porque, assim, querendo ou não, é algo que funciona 24 horas. Sim. Né? Então, assim, passou mal de madrugada, quer alguma coisa para comer, precisa de alguma coisa na urgência, tá lá. É 24 horas, é só correr lá, menos de 5 minutos da sua casa, tá na sua mão o seu produto. Que legal. Bacana demais. Jonatas, puxa, parabéns pela empreitada, pelo desafio, né? Que é ainda mais vindo num momento em que era pandemia e que muita coisa ainda era incerta, e você foi lá, colocou a cabeça e, né, mergulhou nesse mundo e está ajudando a turma aqui em BH e na região. Para quem está nos ouvindo, se você pudesse deixar uma mensagem final e também para o pessoal poder encontrar você, encontrar a rede, né, de mercadinho, quem sabe eles querem colocar no condomínio e manda mensagem, sabe que tem mais de 100 condomínios, puxa, mais 100 condomínios não, mais de 100 unidades, né, puxa, entra em contato com você para poder estar colocando um mercadinho, um mercado aqui no seu condomínio, aqui em BH, né? Então, fica à vontade. Eu queria falar pro pessoal o seguinte, a gente não está ainda no processo de expansão, porque a gente está resolvendo algumas coisas ainda na parte burocrática da empresa. Mas nós temos um projeto e a nossa missão é alcançar o máximo de condomínios possível. Tem gente que acha, mas está crescendo muito, vai chegar uma hora que vai saturar, não vai saturar. É um mercado que ele não tem competição com outros tipos de mercado, né? Porque o pessoal pensa, às vezes o cara vai deixar de comprar nenhum, vai comprar no outro. Não, pessoal, cada mercado tem o seu público-alvo e tem o seu momento também, né? Por exemplo, o cara que compra numa grande rede de hipermercados aí, um supermercado BH, o Vila Forte, ele vai ali 1 ou 2 vezes ao mês, né? Acabou aquela compra dele ali, ele vai precisar de alguma coisa que vai suprir ele, e isso vai ser o mini mercado. Então, assim, é algo que para a gente é prazeroso, é gratificante, e a gente tem esse projeto para expandir
Estamos em busca também de patrocinadores para isso, porque, igual eu te falei, eu tenho gente assim que me liga e me manda mensagem de todos os lugares do país. Recentemente eu tive que recusar uma proposta assim que me deixou com o coração partido até hoje. Eu ainda durmo pensando naquela proposta, porque é um senhor numa rede de hotéis lá de Goiás. Ele falou, cara, eu quero colocar dentro da minha rede de hotéis, e se der certo em um, eu quero em todos. Nossa. Mas assim, a gente pensa que tem que trabalhar com o pé no chão, né? Não dá para eu sair fazendo as coisas sem ter uma base, sem ter uma estrutura bem formada para poder, lá na frente, não se atrapalhar. Legal. Então, nesse momento, a gente está buscando parceiros, está buscando investidores, né, que queiram nos apoiar em outros estados também. E a gente encontrando alguém que queira, a gente vai com certeza partir para esse projeto de expansão, tá? De qualquer forma, meu conselho para quem quer um mini mercado no seu condomínio é pesquise a marca, pesquise o tempo de mercado e pesquise principalmente sobre o suporte, tá? Suporte que eu falo o seguinte, que isso é o diferencial lá da empresa. Eu forneço meu telefone particular para todas as pessoas dos condomínios em que eu atendo. Então, assim, o contato é direto comigo, porque eu penso o seguinte, a gente está num mundo em que a automação está tomando conta de tudo. Mas o contato humano, ele é insubstituível. E essa é a minha visão e a visão da Mercado Aqui. A gente valoriza esse contato humano, o contato direto. Porque, às vezes, peguei um produto, o produto está estragado. Você entra em contato, é um robô que vai te atender para você falar, talvez, com alguém daqui a sabe-se lá Deus quanto tempo. Então, esse suporte, a gente, enquanto empresa, a gente tem dado. Então, o meu recado é exatamente esse, para os síndicos, para os moradores. Antes de levar um mini mercado para dentro do seu condomínio, procure saber acerca do suporte. Procure, porque se você precisa de ter alguém, né, um ser humano que vai estar acompanhando aquilo ali, que vai te dar a solução do seu problema. Maravilha. Jonatas, muito obrigado pelos insights, por compartilhar sobre o Mercado Aqui também. Para quem quiser encontrar no Instagram, é Mercado Aqui Oficial, ou no meu pessoal, @JohnNascimentoOFC. Maravilha, então. Excelente. Pessoal, vocês que estão aqui nos ouvindo e têm dúvidas sobre o mercado, o mercadinho, né? Acessa lá o Instagram que o Jonatas comentou com a gente. Deixa seus comentários aqui com todas as suas dúvidas, que a gente olha todos eles e a gente sempre está respondendo. E se você tiver indicação de quem a gente pode trazer para o nosso podcast Fala Condomínio, deixa aqui também nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e até o nosso próximo Fala Condomínio.